Olá pessoal, tudo bem? Chegamos para mais uma aula no nosso grande curso de formação para catequistas e essa já é a nossa quarta aula, nosso quarto momento juntos e eu acho que nós estamos fazendo um caminho muito bacana de aprofundamento dessa grande vocação, desse grande chamado de fé que recebemos aqui neste mundo, um chamado que foi feito lá anteriormente ao nosso coração e que a gente hoje coloca em prática com grande qualidade, com grande propriedade também, né? Na nossa quarta aula de hoje, meus amigos, nós vamos falar dessa grande caminhada que é ser catequista, dessa grande forma de aprender e motivar as pessoas a seguir conosco nesse lugar. Não adianta nada nós olharmos, nós falarmos, cantarmos, atrairmos e depois que todo o processo tem a sua celebração, se encerra, a gente nunca mais se encontra. Tá? Então, a grande proposta é perceber o cristão que eu estou me tornando, o discípulo que eu venho me tornando e perceber que, diante das dificuldades que eu vou vivendo, esse Deus não me rejeita. Ele me acolhe e espera que eu venha ao encontro dele também. Então, vamos iniciar esse nosso momento pedindo que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que sofreu com ele as dores do parto, sofreu anteriormente com aquele grande chamado do anjo Gabriel, e que depois percebeu que a vida do seu filho era sim um sinal de Deus naquela comunidade, e ela soube encontrar dentro do amor de mãe a capacidade de entregar seu filho e deixá-lo cumprir a sua missão. Que Nossa Senhora coloque no nosso coração a capacidade da escuta, do entendimento, da resiliência, que ela faça com que o nosso cansaço diminua, que ela enxugue nossas lágrimas e que ela nos tome pela mão quando nossas forças não mais estiverem tão presentes. Amém. Vou convidar você nesse momento a pegar o seu livro sagrado, a pegar a sua Bíblia, né? Que já nesse momento tenho certeza que já não está mais empoeirada, não está mais colocada naquele cantinho da estante, mas está hoje 24 horas na sua mão, porque hoje você é um propagador da fé. O catequista é aquele que faz eco à palavra de Deus, tá? Então, vou pedir que você abra o seu livro sagrado, a sua Bíblia, em Isaías, o grande profeta Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler dos versos 8 até o 10. Isaías 41, de 8 a 10. Tu, Israel, meu servo, Jacó, meu eleito, estirpe de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei nos confins do orbe e chamei em seus extremos, a quem eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois estou contigo. Não te angustieis, pois sou o teu Deus. Te fortaleço, te auxilio, te sustento com a minha direita vitoriosa. Você quer promessa maior do que essa? Se hoje você é catequista, você é chamado a propagar a fé no coração de algumas pessoas, e aí, num determinado momento, você acredita que essa fé que você abraça perde o sentido? Se você esmorece diante das dificuldades da vida, pegue esse versículo e coloque como o seu texto de cabeceira. Não temas, pois estou contigo. Eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço com a minha destra vitoriosa. Está na mão de Deus.
nós estamos na mão de Deus. Se hoje nós fazemos, agimos e somos, é porque Deus nos convida a esse grande processo. Por isso que a grande missão de ser catequista também passa por entender que ser cristão não é apenas celebrar, festejar. Lembramos que Jesus, seu primeiro milagre, foi numa festa de casamento. Aliás, o casamento lá durava 7 dias. Tinha que ter vinho para todo mundo. Jesus estava comemorando tranquilamente numa festa, quando ele foi impelido pela mãe a dar sinais de que ele era Deus. E essa forma de agir de Jesus naquela festa, de fazer o que era necessário, foi a marca dele, inclusive, diante das dificuldades. Jesus não apenas festejou, Jesus não apenas foi comer na casa do Zaqueu, Jesus não apenas foi às bodas de Caná, mas ele também passou pelo Calvário, passou pelas dificuldades. E ele encontrava dentro de todas as experiências de vida que ele vinha tendo, os motivos para continuar seguindo o seu caminho de propagador. O grande catequista que nós temos hoje é o próprio Jesus Cristo. Ele soube fazer ecoar a voz de Deus naquela comunidade, naquele contexto histórico, de uma forma tão exorbitante que alcança os nossos ouvidos no dia de hoje também. Imagina se você, meu amigo catequista, tivesse a noção que as suas palavras ditas dentro de um encontro de catequese, dentro de um momento formativo, elas ficam reverberando naquela pessoa e ela vai reproduzindo isso na vida dela, as suas palavras, os seus conceitos. Olha que grande maravilha! E é por isso que nós podemos entender que ser catequista é criar um método, uma forma de aprender para motivar pessoas, para que quando elas estiverem nos seus momentos também de Calvário, elas também saibam dar um upgrade aí naquela ação. Então, Jesus nos convida a animar. Ânimo vem de alma, ânimo. Estou com ânimo, estou cheio de vida, estou vivo realmente. Quando uma pessoa fala assim, eu estou desanimado, parece que até ela fica meio cinza naquele momento, né? Então, quando eu falo que eu estou animado, eu tenho alma, eu tenho vida. E essa vida me motiva a continuar a caminhar. E aí, nós vamos... eu vou trazer um pequeno trechinho do Laicato Brasileiro, que é uma conferência, né, do Laicato Brasileiro, que ele fala o seguinte: a formação dos leigos precisa ser uma das prioridades da igreja particular, dado que é um direito e dever para todos. Não nos pode ser negado, e nós não podemos negar a fé a outras pessoas também. Quando você realmente entende esse grande processo formativo, e vale lembrar, não é formativo de colocar uma forma no molde, mas é formativo de agregar para que ela se torne melhor, tá? A pessoa começa a perceber que frutos começam a brotar daquele aprendizado. A ação dela começa a ser diferente. Por isso que nós hoje nos tornamos figueiras produtivas. Aquela figueira enraizada, aquela figueira profunda, aquela figueira que alcança aqueles mais profundos lençóis freáticos, que bebe daquela fonte, mas que transforma em vida tudo aquilo que ela tem de potência, de potencial. Para que isso aconteça, eu tenho que estar dentro de uma comunidade que me forme, que me dê subsídios, que me dê conhecimento e que eu consiga transformar
ou atrelar esse conhecimento à minha vida pastoral, eclesial, à minha vida comunitária. Porque se a gente olhar para as primeiras comunidades cristãs, aquele grupo de pessoas, eles só conseguiram se manterem unidos na fé. Eles só conseguiram propagar as verdades ouvidas por Jesus ou pelos discípulos, porque eles estavam juntos e juntos contribuíam uns com os outros, tanto na parte material como na parte de valores éticos e morais. Eles se corrigiam sem medo, sem ter vergonha, sem ter melindre. Aqueles que eram corrigidos aceitavam a correção porque sabiam que aquela correção vinha de um fraterno, vinha de um irmão. Tá? Então, a formação, continuando aqui na Conferência Nacional do Laicato, ela se torna mais efetiva e frutuosa quando integrada a um projeto orgânico de formação que contemple a formação básica, ou seja, lá embaixo na iniciação cristã, até chegar lá em cima nos conselhos pastorais, no CPP. Todas as pessoas que participam das pastorais são propagadores da fé, são catequistas e precisam saber desse conteúdo que hoje você pega. Não adianta nós compartimentalizarmos. Então, esse é o grupo do ECC, esse é o grupo dos ministros da Extraordinária Eucaristia, aquele é o grupo dos coroinhas. Todos fazem parte de um mesmo processo de evangelização. Todos são catequistas. Todos são catequistas. E ser catequista é trazer os valores do reino para a minha vida prática, para o meu dia a dia. Temos que ser cristãos de pé no chão, olhando para o céu, mas sabendo a realidade que nós estamos pisando. Por isso, essa caminhada que hoje fazemos enquanto catequistas, ela necessita de uma formação permanente. Tá? Então, como que eu faço tudo isso ser permanente na minha vida? Como que eu entendo isso na minha história como algo necessário? Porque eu estudei. É porque eu percebo que aquilo é, sim, algo relevante para a minha história e para a história do outro também. Tá? Hoje nós percebemos que nós não podemos apenas, como já foi dito numa aula anterior, dispensar os sacramentos e esquecer da real conversão. Como que eu posso ter num grupo, numa comunidade, pessoas batizadas, crismadas, que fizeram a primeira Eucaristia, encontro de noivos, grupo de jovens, e elas não estão convertidas? O que está faltando? Quais são as lacunas dessa fé que permitiram com que as pessoas, mesmo participando dos processos, estando inseridos numa comunidade, vivenciando semanalmente, diariamente, as celebrações, os encontros, as festividades, elas realmente não se convertem. Elas realmente não mudam de postura. Quais são os graves deslizes de fé que hoje nós estamos cometendo para que a nossa comunidade não seja realmente evangelizada? Então, nós temos que perceber duas coisas importantíssimas. A primeira, conheço realmente esse Cristo que anunciam por aí? Conheço realmente esse Cristo que nasceu numa manjedoura, pobre em Belém, morre injustiçado, mas ressuscita e motiva um grupo de pessoas? Primeira coisa, estou promovendo esse encontro com Jesus? E o segundo ponto que eu não posso deixar de abordar com vocês. Se eu conheci esse Jesus, o que me impede hoje que eu me torne um discípulo? Que eu faça comunhão realmente na minha comunidade? Até porque muitas pessoas acreditam que comunhão é o ato de
dentro do rito eucarístico, receber a hóstia da mão do ministro. Isso não é comunhão. Isso faz parte do ritual. Comunhão é muito mais profundo. Comunhão é muito mais impactante. Então, o que acontece hoje dentro das nossas comunidades? Esses dois pontos vocês não podem deixar passar. Estou realmente apresentando Jesus? E se eu apresento Jesus, eu estou conseguindo criar discípulos missionários de Jesus que fazem comunhão, que se importam com as causas que aquele Jesus que ele conheceu lutou? Diante desses questionamentos, nós não podemos deixar escapar que hoje nós estamos diante de uma realidade de pessoas que buscam a fé. É mentira ou pode-se cair no desuso falarmos, mas esse mundo não tem mais jeito. Será mesmo? Se esse mundo não tivesse mais jeito, se as pessoas que aqui estão não tivessem mais como serem evangelizadas, convertidas, mudarem o caminho, nós já saberíamos isso pela boca do próprio Jesus. Se ainda estamos aqui, é porque Ele acredita no nosso projeto. Ele acredita no potencial que Ele próprio colocou em cada um de nós. Basta que tenhamos a coragem de pegar toda essa grande tradição, olhar os tempos atuais, perceber as urgências dos tempos de hoje, apresentar realmente esse Jesus que evangeliza, que acolhe, que ampara, que educa, que torna discípulo e que dá sentido numa missão. Eu preciso, como catequista, fazer isso. Trazer as pessoas a esse real processo de conversão. Lembra que a conversão não se dá em um momento que eu aceito Jesus como meu Salvador. Se dá no processo da minha vida. Muitas pessoas que conviveram com o próprio Jesus não se converteram. Muitas pessoas que nem sequer souberam da existência dele tinham a vida muito mais transformadas do que aqueles que estavam ali, grudados 24 horas com ele. Então, a conversão é uma escolha a partir de pilares importantes. Eu conheço Jesus, eu converto, eu mudo minhas atitudes, eu faço uma missão, eu faço daquele conhecimento a minha missão de vida, eu crio condições para a comunhão fraterna, e a partir de tudo isso, eu entendo realmente quem é Jesus. Então, para a gente terminar hoje aqui, é urgente que a gente tome consciência de qual modelo de Jesus eu estou passando para os meus catequizandos. E se esse é o melhor modelo, eu conheço esse modelo também? Ele faz parte da minha história? Então, que a gente possa, para diminuir as lacunas que hoje nós temos, é perceber que eu tenho que encontrar uma maneira de evangelizar, olhando para a realidade, para a pessoa, sem esquecer a minha raiz, sem esquecer quem é Jesus. Porque no momento em que eu deixo, em que eu esqueço, em que eu aborto esse conhecimento do próprio Jesus, eu me desconfiguro enquanto cristão. Não posso falar que eu sou cristão sem realmente ter conhecido Jesus. O cristão conhece, ouve a voz do pastor e segue porque confia. Então, meus amigos, para a gente poder finalizar esse nosso momento aqui, Jesus, ele se faz presente na nossa vida, de diversas maneiras. E ele vem através do batismo, da primeira Eucaristia, da crisma, mas ele não para por aí. Ele encontra espaço em todo o nosso processo de vida.
Se lá nos primórdios da nossa igreja nós tínhamos aquele processo da mistagogia, hoje Jesus também faz parte do mistério da nossa vida, do mistério da nossa existência. E é nesse momento, quando eu entendo qual é a proposta de Jesus, é que eu me configuro como real cristão. Se eu fosse fechar esse momento aqui, dando uma pista do que é ter uma vida boa, ou fazer com que a vida dos outros seja realmente uma vida bacana, eu tenho que perceber se eu conseguir apresentar Jesus. Não o Jesus que vem maquiado pela história, mas o real Jesus, aquele que fala de esperança, de amor, de caridade, de compaixão, partilha e diálogo. Esse é o Jesus que nós temos que apresentar. Então, finalizamos esse momento aqui hoje, agradecendo a todos vocês que participam desse processo formativo, que as minhas palavras não fiquem somente nesse momento, mas que elas ecoem em vocês, nas ações de vocês, e que cheguem nas discussões paroquiais também, tá? Que a gente possa hoje, nesse momento, finalizar lembrando o trecho da Sagrada Escritura, aonde Jesus se encontra com os discípulos a caminho de Emaús. Eles conheceram Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Mas por estarem tão inseguros e com medo, eles não o reconhecem. Será que hoje vocês estão reconhecendo a real figura de Jesus? Deixa até o trecho para que você leia dos discípulos de Emaús em Lucas 24, de versículos 13 a 35. Obrigado, pessoal, por hoje. E seja sempre com a gente. Até a próxima aula. Aquele abraço. Fique com Deus.